Olá, meus amigos integradores, você que é do mercado de energia solar, nós iniciamos mais um vídeo aqui na Solar TV e hoje com uma série especial em parceria com a Ecore. Eu recebo o nosso amigo Arthur Santini, da Ecore, um especialista em energia solar. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui na TV Solar para conversar um pouco aí sobre um tópico muitas vezes deixado um pouco de lado pelos empresários, mas essencial para a continuidade dos negócios de todos os integradores. Exatamente. Quando a gente fala de integrador, hoje o tópico aqui é um tópico bem especial mesmo e a gente resolveu fazer uma série aqui na Solar TV com a Ecore para trazer informações boas para o mercado. Você que está pensando em entrar na área de energia solar ou que você já está na área, a gente vai trazer uma temática como tornar o seu negócio solar mais seguro e sustentável economicamente. Então, por que a gente fala isso? Tem ótimos engenheiros na área, mas que às vezes ele não tem uma visão global da empresa, ele não sabe outras partes importantes que compõem ali uma empresa de sucesso. Então a gente quer trazer essa série para desmistificar isso tudo, né? E fazer que o seu negócio seja um negócio mais saudável economicamente. E para isso, eu conversei lá com a equipe da Ecore e o Arthur prontamente ali ajudou a gente com essa temática. Então, Arthur, nesse sentido, nós vamos criar essa série e o nosso primeiro capítulo de hoje é o tópico sobre passivos, né? Então, o que essa palavrinha significa no dia a dia ali de uma operação? Palavra passivos da empresa de energia solar. Especialmente, vamos falar da operação e equipamentos. Então, deixa a palavra com o Arthur. Arthur, é com você. Legal, Ricardo. Antes da gente entender exatamente o que é passivo, né? Tem um ponto que eu gosto muito no nosso setor, porque a gente trabalha com energia solar, é um setor, eu costumo falar muito isso, que é muito prazeroso de trabalhar com algo que você sabe que está fazendo bem para o planeta, né? Você sabe que está fazendo bem para as pessoas e tudo mais. É um produto sustentável. Mas o que acontece é que muitas vezes, até por desconhecimento, muitas vezes devido à correria do dia a dia, a gente pensa muito no produto sustentável, a gente pensa muito em como deixar o nosso cliente com uma energia mais sustentável, mas muitas vezes não paramos para refletir como tornar a nossa empresa sustentável, né? Então, ter uma empresa sustentável quer dizer o quê? Que todo mundo em volta da empresa está bem amparado. O que eu quero dizer é que essa empresa vai ter continuidade ao longo do tempo. Isso quer dizer ser uma empresa sustentável. Existe um conceito empresarial dentro de gestão de negócios que ele fala sobre a responsabilidade social de uma empresa, né? Uma empresa, qualquer faculdade de administração que você sentar, o pessoal vai te perguntar assim, para que uma empresa existe, né? A primeira resposta vai ser, uma empresa existe para ter lucro. O lucro ele não é feio, o lucro ele não é errado, o lucro ele não é pecado, né? Uma empresa existe realmente para ter lucro, porque o sócio, no momento em que ele coloca a disposição dele, o tempo dele, o capital dele dentro de uma empresa, ele precisa ser remunerado por isso. O lucro ele não é feio, né? O lucro não é um palavrão. Entretanto, o lucro ele não pode estar sozinho. Essa visão de que a empresa existe o lucro pelo lucro, ela não cabe mais nos dias atuais. Então, essa questão aí de responsabilidade social que uma empresa tem, não estou falando da empresa ir lá e doar a cesta básica, a empresa fazer uma ação social, não estou falando disso. Estou falando que as pessoas que orbitam em volta daquela empresa, a empresa é sim responsável. Os funcionários daquela empresa, a família dos funcionários, os prestadores de serviço daquela empresa. Então, quer dizer, existe todo um ecossistema em volta de um CNPJ. Um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs, de funcionários, do dono, da família daquelas pessoas, dos prestadores de serviço. Então, eu acho importante aproveitar esse que é o primeiro episódio da nossa série, para falar um pouco do porquê que a gente acha isso tão importante, né? Então, no momento em que a gente escolhe abrir uma empresa, existe sim para o empresário uma responsabilidade de manter essa empresa saudável ao longo do tempo, a responsabilidade social da empresa além do lucro, né? E aí a gente
entra o seguinte, pô, beleza, Arthur, mas com o que eu tenho que me preocupar em relação a isso? Como eu torno a minha empresa mais saudável? É isso que a gente vai ver nesses episódios e a gente vai começar conceituando um pouco o que é o passivo, vamos falar, no caso, um pouco mais específico sobre passivos de operação e manutenção dentro de uma empresa de energia solar. Mas, basicamente, é o seguinte, o empresário, no momento em que toda empresa ela vive de vendas, né? O motor de uma empresa é sempre vender, né? Então, é uma habilidade que todo empresário tem que ter, ou tem que ter alguém do lado que tem essa habilidade de vender. Mas o vender, ele tem um ponto muito importante, Ricardo, que chama formação de preço, né? Que é um ponto, muitas vezes, que os empresários não olham com tanto carinho para essa formação de preço, porque dentro dessa formação de preço, qual que é o método mais comum do mercado? Bom, eu sei quanto eu vou gastar com isso, né? Vamos imaginar que você está revendendo um produto. Bom, então eu vou comprar lá o gerador fotovoltaico do meu distribuidor, eu vou pagar lá X reais nesse gerador fotovoltaico, vou colocar um marco desse gerador. Isso é o método mais comum. Você pega o custo, aplica uma porcentagem em cima,